Amém, meus irmãos. Jesus é o Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. Mateus 24, vamos ler a partir do versículo 11. Mateus 24, vamos ler a partir do 11 para a gente ganhar tempo. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado, porque neste tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, e ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vulo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Logo em seguida, há a tribulação daqueles dias. O sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Até aí, irmãos, vamos ter mais uma palavrinha de oração, amém? Senhor, nós nos dobramos diante do Senhor com santo temor e reverência, e encomendamos este tempo aos teus cuidados, à tua condução e à liderança do teu Espírito Santo, pedindo ao Senhor que fale conosco nesta manhã, que nos ilumine, que nos esclareça, que nos desperte do sono, em nome de Jesus. Senhor, nós carecemos ouvir a voz do Senhor. O Senhor mesmo disse que a palavra profética é como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em nossos corações. Use a tua palavra profética, Senhor, para falar conosco nesta manhã, para produzir em nós um despertamento e um desejo ardente de que o Senhor venha logo para buscar a tua igreja. No nome de Jesus, nós te oramos e te agradecemos. Meus irmãos, esse capítulo 24 de Mateus é um dos capítulos mais importantes quando nós falamos de escatologia, quando nós falamos dos assuntos do tempo do fim,
quando nós falamos da volta do Senhor. Agora, o que é esse capítulo 24 de Mateus? Esse capítulo 24 de Mateus, ele é uma resposta que o Senhor Jesus deu aos discípulos, quando os discípulos lhe perguntaram: Senhor, quais serão os sinais do tempo do fim e da tua vinda? A gente se lembra que o contexto desse capítulo é que os discípulos um dia levaram Jesus para o templo, e disseram assim: Senhor, olha que grandes pedras, olha que grandes construções. Os discípulos estavam tentando impressionar Jesus com o templo. E aí Jesus falou assim para eles: em verdade vos digo que aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E eles aqui ficaram impressionados. Eles tentaram impressionar o Senhor, mas foram eles que ficaram impressionados com o que o Senhor disse para eles. E aí eles chegam no Monte das Oliveiras, e aí eles perguntam para o Senhor, no verso 3, Mateus 24, verso 3: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os seus discípulos, e em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Então, todo esse capítulo 24 é Jesus falando da sua volta. E aí o Senhor fala do princípio das dores, né? Esse capítulo nós podemos dividi-los em duas partes. Nós podemos dividi-los na parte do princípio das dores, de parto, e a parte do final dos tempos, da grande tribulação propriamente falando, tá? Então, o Senhor, ele vai falar que se levantará nação contra nação, reino contra reino, e o Senhor vai dizer que isso é o princípio das dores. Ele vai dizer: vocês serão atribulados, serão mortos, serão odiados por todas as nações. Nesse tempos muito hãos de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E quando ele chega no versículo 12, ele diz assim: por se multiplicar a iniquidade, o amor esfriará de quase todos. Esse versículo 12, a gente já pode dizer que aqui ele já começa a falar sobre, aqui termina o princípio das dores e começa o período da grande tribulação. Porque o período da grande tribulação, ele vai, eu não sei se eu diria exatamente a tribulação, mas o tempo que precederá a grande tribulação, ele vai começar com um grande esfriamento na fé e no amor do povo pelo Senhor. Aquilo que o apóstolo Paulo chama lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2 de apostasia. Paulo diz que Jesus não virá sem que primeiro venha a apostasia. Então, nesse capítulo 24 de Mateus, no versículo 12, o Senhor Jesus diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor esfriará de quase todos, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E ele diz assim: esse evangelho do reino será pregado por todo mundo para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Um dos sinais, uma das evidências de que nós estaremos vivendo a última hora, é que o evangelho será pregado em todas as nações. Não haverá um único país do mundo em que o evangelho não será pregado. Você pode pensar: mais um país tão fechado como a Coreia do Norte, será que o evangelho vai chegar lá? Irmãos, há missionários ocidentais infiltrados na Coreia do Norte pregando o evangelho, não se engane. Você não vai encontrar essas informações na internet, porque muitos grupos missionários, eles têm tido cuidado de não tornar essas informações públicas, porque eles sabem que no dia em que essas informações se tornarem públicas, a dificuldade que esses missionários terão para pregar o evangelho lá nesses países será muito maior. Existe uma classificação feita por alguns grupos de missionários, como Portas Abertas, que eles dizem que existem lugares em que há uma grande perseguição. Há outras em que há uma perseguição absoluta, como é o caso da Coreia do Norte. Na Coreia do Norte, a perseguição ao evangelho é absoluta. Na China, a perseguição é absoluta. São países em que você não tem nenhuma liberdade de ter sequer um aplicativo de Bíblia no seu celular. É proibido na China. Então, o Senhor tem usado muitos homens de Deus com sabedoria,
e tem enviado muitos dos seus servos a esses lugares. Eu me lembro que alguns anos atrás nós ouvimos uma irmã. Essa irmã, ela trabalha como missionária pregando o evangelho no Egito. O Egito é um país muçulmano, mas lá há muitos cristãos. A perseguição lá é grande, mas não chega a ser absoluta, como é o caso da Arábia Saudita, do Vietnã, Coreia do Norte. No Egito você não pode pregar o evangelho publicamente. No Egito você não pode abrir um local de reunião. Você pode ser um cristão na sua casa com a sua família, mas você não pode pregar o evangelho publicamente. E essa irmã contou que os missionários lá, eles se reuniam para orar, para que o Senhor visitasse as pessoas em sonhos. E, irmãos, o que estava acontecendo no Egito era algo extraordinário. Ela disse que muitos egípcios que vinham da fé muçulmana, da crença muçulmana, procuravam ele e diziam assim: eu queria ter uma palavrinha com a senhora. E aí chamavam eles em um lugar particular e diziam assim: eu fui visitado pelo seu Jesus em sonhos. Ele me falou da sua salvação e a partir de hoje eu sou um cristão. Eu não posso tornar isso público aqui no meu país, porque eu sei que se eu fizer isso eu vou morrer. Mas a partir de hoje eu sou um cristão, eu sou um servo de Jesus. Então, irmãos, o evangelho está sendo pregado em muitos lugares em que a perseguição é absoluta. E isso que está acontecendo nos nossos dias é o cumprimento desta palavra, que o Senhor disse que esse evangelho do reino seria pregado a todas as nações, para testemunho a todas as nações, e então veria o fim. Quando nós chegamos no versículo 15, irmãos, de Mateus 24, o Senhor Jesus, ele diz assim, quando pois virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque neste tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados e ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Irmãos, na semana passada eu falei um pouquinho sobre um acordo de paz que tem que ser assinado entre a nação de Israel e os palestinos e todo o mundo muçulmano. O texto de Daniel capítulo 9 diz que ele fará um firme acordo com muitos por uma semana, por 7 anos, que é a última semana das 70 semanas de Daniel. Nós vimos isso, ou na semana passada ou na retrasada. Então, esse acordo será assinado. Os judeus e os palestinos, eles terão, e os muçulmanos, eles terão direito de compartilhar aquele monte, o monte do templo, lá em cima onde agora está construído. Dos mesquitas muçulmanas haverá também a construção do templo de Salomão, e os judeus, eles vão voltar a oferecer a Deus os sacrifícios, o holocausto, a oferta de manjares. E quando for na metade dos 7 anos, em 3 anos e meio do acordo, o anticristo vai quebrar o acordo de maneira abrupta, e ele vai dizer que Israel não vai mais adorar a Deus, que agora vai adorar a ele, e ele vai querer colocar uma imagem dele no santo lugar, lá no templo de Salomão. E quando isso acontecer, isso será os 3 anos e meio finais do acordo de 7 anos, e será a grande tribulação. Então Jesus está dizendo assim, quando vocês virem o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, então os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Quem estiver no telhado, não desça tirar de casa alguma coisa. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar sua capa. Irmãos, o Senhor Jesus, ele está orientando os seus discípulos a fugir. Quando vocês virem a imagem no santo lugar, fujam para os montes, fujam para as florestas, fujam para os lugares remotos, porque nesse dia
haverá grande tribulação. Isso aqui é uma orientação do Senhor. E ele ainda diz assim, ó: orai para que a vossa fuga não aconteça nem no inverno, nem no sábado. Você já imaginou o que é você ter que sair, fugir, escapar num dia de inverno? Esses últimos dias, nós estamos ainda no verão, mas a gente sabe que o que caracteriza o nosso verão é o nosso tempo quente com pancadas de chuva. Você já imaginou você ter que sair com a mochila nas costas, debaixo de toda aquela chuva? Você imagina em lugares, Israel, de vez em quando neva em Israel. De vez em quando neva em Israel. Já imaginou o que é que você ter que fugir debaixo de forte neve? Quem está lá agora no hemisfério norte, nos Estados Unidos, na Europa, no Canadá, estão enfrentando neve. Você já imaginou o que é que você ter que sair de sua casa, debaixo de toda a neve, procurar um lugar para se esconder, não ter lá um aquecedor, não ter uma fogueira para você se aquecer com a sua família? Imagina que você tem crianças pequenas. Então Jesus está dizendo: orai para que a vossa fuga não se dê nem no inverno, e no caso deles, no sábado, porque nesse dia a nação ainda estará guardando o sábado, no caso dos judeus. Se você for em Israel, irmão, um dia de sábado é um dia morto. O Shabá é o dia que eles comemoram o Shabá. No hotel lá em Israel, durante a semana, é uma fartura, irmão. Você não sabe para que lado vai tanta comida. Você chega num buffet de um hotel de Israel, irmão, são uma bancada só de tipos diferentes de pães para você escolher. Chega em outra, são só tipos de carnes para você comer: frango, peixe, carnes, proteínas de todo tipo. Tem uma outra bancada só de queijos. É uma fartura. Quando você chega no sábado, irmão, tem aquela coisa, você fica se perguntando se você está no mesmo hotel que você estava um dia antes. Então o Senhor está dizendo: orai para que a vossa fuga não se dê no sábado. No sábado nada funciona em Israel. Nada, um shopping, as lojas, nada, tudo fechado. Então o Senhor orientou os discípulos a orar para que a sua fuga não acontecesse também num sábado. E aí ele diz assim, versículo 21: porque neste dia, neste tempo, haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Irmão, repare que quando nós chegamos no versículo 21, o Senhor Jesus ele está dizendo aqui que o mundo já está vivendo uma grande tribulação. Aqui a tribulação já está em curso, ela já está acontecendo. A imagem do anticristo já está lá no santo lugar. Lá em Tessalonicenses, a Bíblia diz que ele se levantará contra tudo que se chama Deus, o objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então ele não vai perseguir somente os cristãos, ele vai perseguir qualquer tipo de religião. Ele vai querer ser adorado como Deus. Ele vai exigir a adoração dos muçulmanos, dos cristãos, dos católicos, dos espíritas. Todos vão ter de adorá-lo. Ele vai exigir isso, porque o texto diz isso: ele se levantará contra tudo que se chama Deus e objeto de culto. Então, quando isso acontecer, nós já estaremos vivendo a grande tribulação, tá? E aí ele diz assim, ó, no versículo 22: se esses dias não tivessem sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Esse salvo aqui, irmão, não está falando de salvação eterna não, viu? Isso aqui está falando de não seria deixado vivo. Haverá uma perseguição terrível. E aí no versículo 23, preste atenção que isso aqui é importante, irmão. No versículo 23, o Senhor Jesus diz assim, ó: então se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Repare que a grande tribulação aqui, Jesus já está dizendo, no versículo 21 ele disse, porque neste tempo haverá grande tribulação, e agora ele está dizendo que nesse tempo surgirão falsos cristos e falsos profetas para enganar, se possível, os cristãos, os eleitos. Ou seja, a tribulação aqui já está acontecendo e o povo de Deus ainda estará aqui nessa terra.
Eu não consigo encontrar nas Escrituras, irmão, um texto que me faça entender com clareza que haverá um arrebatamento antes da tribulação. Eu não consigo encontrar um texto. Eu já procurei, mas eu não consigo encontrar. Repare, o texto continua. O Senhor Jesus, ele diz no verso 24: surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os eleitos. Versículo 25: vede que vos tenho predito, portanto, se vos disserem, eis aqui o Cristo, eis que ele está no deserto, Jesus está dizendo, não saia. Ele no interior da casa, não acreditem, porque assim como o relâmpago sai no oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Irmão, quando um relâmpago ele ribomba no céu, é possível que alguém não veja? Não. É algo tão estrondoso que não tem como chamar atenção. E Jesus está dizendo, olha, se disserem que eu estou no deserto, não vá. Se disserem que eu estou no interior da casa, não acreditem, porque assim como o relâmpago sai no oriente e se mostra até o ocidente, assim será a minha volta. A minha volta será algo que irá chamar a atenção de toda a humanidade, de todas as nações, de todos os povos. Quando nós chegamos no versículo 29, irmão, preste atenção nesse texto. Versículo 29, ele diz assim, ó: logo depois da tribulação daqueles dias. Outras traduções dizem logo em seguida a tribulação. Outras dizem logo após a aflição daqueles dias. O sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade da terra, dos céus, desculpe. De uma outra extremidade dos céus. Então, irmão, nesse texto, no versículo 29, Jesus está dizendo logo depois da tribulação. Por que eu estou dizendo isso? Existe uma discussão, irmão, aquela discussão histórica, de que alguns acreditam que o arrebatamento ocorrerá antes da tribulação, os pré-tribulacionistas. Existem outros que acreditam que o arrebatamento ocorrerá no meio da tribulação, são chamados mesotribulacionistas. Tem aqueles que acreditam que o arrebatamento ocorrerá depois da tribulação, são os pós-tribulacionistas. E tem ainda aqueles que acreditam em dois arrebatamentos, que são os parcialistas. Mas repare, quando você lê toda a fala do Senhor do capítulo 24, desde que seus discípulos lhe perguntaram, Senhor, quais serão os sinais da tua vinda e do final dos tempos? Você repara que o Senhor fala do princípio das dores, ele fala da grande tribulação, mas ele não fala de um arrebatamento. Ele só vem falar do arrebatamento no versículo 29, logo depois da tribulação daqueles dias. E aí ele diz, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, vindo sobre as nuvens dos céus com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos, dos quatro ventos. Sabe o que é os quatro ventos? Quando a Bíblia se refere aos quatro ventos, você sabe o que a Bíblia está se referindo? Ela está se referindo aos quatro pontos cardinais: do norte, do sul, do leste e do oeste. Isso está lá em 2 Crônicas, tá? Depois eu lhe dou a referência. Segundo Crônicas 9:24, depois você anota. O texto fala claramente isso. Então, irmãos, o Senhor enviará os seus anjos no hemisfério norte do planeta, no hemisfério sul, no hemisfério ocidental e no hemisfério oriental. E os seus anjos vão colher os seus filhos de todas as nações. Agora,
repare que o texto diz que se verá o sinal do Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus com poder e muita glória. Irmão, que sinal seria esse? Que sinal seria esse que vai testemunhar que Jesus está voltando? Que sinal seria esse? A gente se lembra, irmão, que na primeira vinda do Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus nasceu, teve um sinal que guiou os magos que vieram do Oriente. Provavelmente aqueles magos vieram da Babilônia, meus irmãos. Que sinal foi que guiou os magos que vieram do Oriente em busca do rei dos judeus para adorá-lo? Uma grande estrela. Eles foram guiados por aquela estrela. Aqueles magos, a gente se lembra que a nação de Israel passou 70 anos exilada lá na Babilônia. E lá na Babilônia os judeus passaram a adorar a Deus nas sinagogas. Não tinha mais o templo de Salomão para adorar o Senhor. E eles passaram a adorar a Deus nas sinagogas e passaram a fazer a leitura do texto sagrado nas sinagogas. E aí, o que aconteceu? Muitos daqueles babilônicos se tornaram prosélitos da fé judaica. Tornaram judeus, se converteram ao judaísmo. E a gente vai lembrar que naquela época não existiam os textos do Novo Testamento. Os textos que eles tinham naquela época eram os textos do Antigo Testamento. Era o Pentateuco, eram os livros históricos, e eram os livros poéticos e os livros proféticos. E os livros proféticos, principalmente o livro de Isaías, falava da vinda, do nascimento do Senhor Jesus. A virgem conceberia e daria à luz um filho. Está lá no livro de Isaías, no livro do profeta Isaías. Esses homens liam esses textos. Muitos homens e mulheres piedosos de Israel aguardavam o cumprimento dessa profecia. Muitas mulheres judias, quando estavam gestantes, elas ficavam pensando: Senhor, será que essa criança que está no meu ventre será o Messias prometido, o filho de Davi? Será que é ele? E a gente lembra da experiência que aconteceu com uma virgem de Israel, que estava desposada com um homem chamado José, quando ela foi visitada pelo anjo. E o anjo disse para ela: Maria, bendita és tu entre as mulheres, dentre as milhões de mulheres de Israel, você foi escolhida para ser a mãe do Messias. Ela falou: mas como que isso vai acontecer se eu sou virgem? E ele falou para ela: o Espírito do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, e o ente santo que há de nascer de ti será chamado Filho de Deus, o Emanuel. Então aconteceu aquele milagre no ventre de Maria. Ela concebeu o nosso Senhor Jesus Cristo. E é interessante, irmão, o Senhor tinha falado lá no livro de Gênesis, Deus tinha falado para a mulher, Deus falou para a serpente, depois que Adão e Eva pecaram, Deus falou assim para a serpente: ó, a semente da mulher esmagará a tua cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E aí a gente vai lembrar que depois que a nação de Israel, eles ficam lá no Egito, aqueles 400 anos escravizados no Egito, o faraó, ele mandou todas as parteiras fazerem o quê? Quando aquelas mulheres tivessem filhos e elas vissem que fossem meninos, elas deveriam fazer o quê com os meninos? Deveriam matá-los. Irmãos, o diabo também estava atento ao cumprimento dessa profecia, e ele estava vigilante para permitir que essa profecia não se cumprisse. Mas Deus, graças a Deus, usou mulheres piedosas como parteiras do povo hebreu. Aquelas mulheres deixaram aqueles bebezinhos nascerem. O diabo não deixou aqueles meninos. O diabo usou o faraó para ordenar que as parteiras matassem os meninos, para que, se porventura um daqueles meninos fosse o Messias, elas o matassem ainda logo após o seu nascimento. A mesma coisa aconteceu lá no livro de Gênesis, quando o Senhor diz para Abel oferece a Deus um sacrifício da gordura dos carneiros, e a Bíblia diz que Deus se agradou tanto de Abel como do seu sacrifício. E Caim ofereceu a Deus do fruto da terra, mas não havia da parte do Senhor uma revelação para se oferecer frutos. O Senhor já tinha falado que o Senhor já tinha sacrificado, um animal para cobrir a nudez de Adão e Eva dos seus pais. Deus tinha sacrificado o animal, ele cobriu a nudez de Adão e Eva, tá?
A palavra expiação, irmão, significa cobrir. Então, quando Adão e Eva pecaram, Deus sacrificou um animal e cobriu a nudez deles. Aquilo ali é chamado por muitos irmãos de o proto-evangelho. A primeira vez que o evangelho é pregado é Adão e Eva. Era como se Deus estivesse dizendo assim: Adão e Eva, no futuro, alguém inocente como esse animal, sem pecado, será sacrificado para cobrir os seus pecados de todos os seus descendentes. E aí eles, Adão e Eva, certamente ensinaram isso aos seus filhos, Caim e Abel. Aí o texto diz que Abel tornou-se pastor e Caim se tornou lavrador. Só que Abel se tornou um pastor numa época em que Deus não havia ainda se autorizado a comer carne. Ele não podia comer a carne. Deus só autorizou a comer carne depois do dilúvio de Noé. Então para que Abel criava aquelas ovelhas se ele não podia comer a carne delas? Ele criava aquelas ovelhas, irmãos, para sacrificar, para dizer: vem, Senhor Jesus, nós estamos lhe aguardando. E aí, quando ele ofereceu a Deus o sacrifício da gordura dos animais, a Bíblia diz que Deus se agradou de Abel, mas Deus não se agradou de Caim, porque Deus não tinha mandado sacrificar maçã, cenoura, abacate, alface. Deus não falou isso para ninguém. Deus não falou para Adão, não havia essa revelação do Senhor. E Deus não se agradou nem de Caim, nem de sua oferta. Então, o que é que Caim fez usado pelo diabo? Ele matou seu irmão. E por que ele matou seu irmão? Porque muito provavelmente o diabo, que tinha ouvido da voz do Senhor, da boca do Senhor, a semente da mulher esmagará a cabeça da serpente, provavelmente ele pensou: é ele. Se Deus se agradou do sacrifício que Abel ofereceu, é ele que é a semente da mulher, eu preciso providenciar a morte dele. E a Bíblia diz no livro de João: por que Abel matou o seu irmão? Porque ele era do maligno. Desculpe, porque Caim matou Abel porque ele era do maligno, por isso ele matou o seu irmão. Então, irmãos, voltando aqui ao texto de Mateus, capítulo 24, o texto nos diz, que se verá no céu o sinal do Filho do Homem, que muito provavelmente será uma estrela, aquela mesma estrela que guiou os magos vindos do Oriente. Muito provavelmente ela aparecerá no céu de novo. Eu vi o irmão Christian dizer que os físicos, os astrônomos hoje, eles podem fazer um cálculo, e eles podem até os dias de hoje descobrir toda a trajetória que essa estrela fez, essa aqui da Bíblia. Até hoje eles podem descobrir toda a trajetória que ela fez, desde lá do Oriente até repousar sobre a terra de Israel. Ele disse: é possível, irmão, fazer isso até os dias de hoje. E aí o texto diz assim, irmão, que ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta. A gente se lembra que lá no livro de Apocalipse, os eventos do livro de Apocalipse, eles estão todos, a sua grande maioria, estão incluídos em 3 grandes eventos. São a abertura de 7 selos, depois o toque de 7 trombetas, e depois o derramamento de 7 taças. É assim que está o livro, a construção da narrativa do livro do Apocalipse está construída assim: 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. E o apóstolo Paulo, ele diz assim, abra comigo sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15. Primeiros Coríntios capítulo 15, versículo 51. Preste atenção nesse texto. 1 Coríntios 15, verso 51. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então, irmão, quando o Senhor Jesus aqui em Mateus 24, ele disse assim: olha,
que os anjos virão com clangor de trombeta. Esta trombeta que os anjos virão para recolher os filhos de Deus e levá-los para o céu será a última trombeta. Haverá o toque de 7 trombetas. Quando você lê Apocalipse, se você estudar lá o livro de Apocalipse, se você estudar lá o toque das 7 trombetas, e você procurar saber assim, peraí, eu vou fazer aqui o seguinte, eu vou olhar em Apocalipse quando a última trombeta será tocada. Se a última trombeta for tocada antes da grande tribulação, então o arrebatamento ocorrerá antes da grande tribulação. Se a última trombeta tocar no meio da grande tribulação, então o Senhor Jesus virá buscar a sua igreja no meio da tribulação. Mas se a trombeta soar no final da grande tribulação, então Jesus virá no final da grande tribulação. Meus irmãos, você sabe quando a trombeta é tocada lá em Apocalipse? Abra comigo sua Bíblia em Apocalipse capítulo 11. Apocalipse capítulo 11. Obrigado, meu filho. Vamos ler a partir do versículo 15. Apocalipse 11, verso 15. Apocalipse 11, verso 15. O 7º anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados nos seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, assim pequenos como grandes, e para destruírem os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraivada. Meus irmãos, quando o texto diz que o 7º anjo tocou a sua trombeta, repare uma coisa, aqui vai haver uma coisa. A última trombeta aqui, ela é tocada. Acontecem 2 eventos aqui em Apocalipse 11. Acontece a ressurreição dos crentes mortos e o arrebatamento dos vivos. Espera aí que eu já lhe mostro, tá? E o texto diz assim, ó: chegou porém a tua ira. Sabe o que é a ira aqui, irmão? A ira aqui, irmão, são o derramamento das 7 taças. Você se lembra que lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 15, versículo 17, o apóstolo Paulo diz assim, ó: porque Deus não nos destinou para a ira. Lembram disso? Significa que quando as taças da ira, uma será derramada no sol, outra será derramada nas fontes das águas, outra será derramada sobre a vegetação, outra será derramada no trono do anticristo. Quando essas taças forem derramadas, a igreja já não estará mais aqui, porque Deus não nos destinou para a ira. Aí ele fala assim, versículo 16: e os 24 anciãos que se encontram sentados nos seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou porém a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos. Que mortos são esses aqui, meus irmãos? São os mortos crentes. São os mortos crentes. Os mortos ímpios, eles só vão ressuscitar
no final do milênio vai acontecer essa ressurreição e esse arrebatamento. Aí Jesus Cristo volta, ele executa um julgamento sobre as nações, ele inaugura o milênio, e aí os vencedores vão reinar com ele todo aquele 1000 anos. Os 1000 anos. Quando terminar os 1000 anos, aí diz o texto que o diabo será solto da sua prisão, do abismo. Ele sairá de novo a enganar as nações. Essas nações vão se levantar para atacar Israel. Aí o texto diz que o Senhor faz cair fogo do céu e consome esse exército, que a Bíblia diz que eram tão numerosos como a areia da praia que está no mar. E aí o Senhor Jesus se senta num grande trono branco, e ele ressuscita todos os mortos, desde os dias de Adão até o final do milênio. Todos. Imagina, não são milhões, irmãos, são bilhões de pessoas que serão ressuscitados e serão julgados. E aí, quando eles são ressuscitados, acontece a segunda ressurreição. Você lembra que em João 6, o Senhor Jesus ele disse isso, que haveriam 2 ressurreições, uma ressurreição para a vida e uma outra ressurreição para a condenação. Então aqui em Apocalipse capítulo 11, quando o texto fala no versículo 18, diz assim: na verdade as nações se enfureceram, chegou porém a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos. Aqui são os mortos crentes, aqui é a ressurreição dos crentes. Aí ele diz assim, e para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, os santos, os que temem o teu nome, assim pequenos como grandes, e também para destruir os que destroem a terra. Repare que aqui não fala de condenação, repare que aqui só fala de galardão. Se dá o galardão aos teus servos, os profetas, os santos, os pequenos, os que temem o teu nome. Aqui não fala do lago do fogo, aqui não fala da condenação eterna. Essas pessoas aqui, irmão, elas irão comparecer no tribunal de Cristo. O bema, essa é a palavra lá no grego, que significa plataforma. Jesus vai subir no bema, na plataforma, um lugar mais alto, mais elevado, e ele vai começar a chamar um por um, e ele vai nos julgar segundo as nossas obras. E o que estará envolvido nesse julgamento será o galardão. É o galardão que vai determinar se nós seremos mínimos no reino dos céus ou se nós seremos grande no reino dos céus. Você sabe que essa palavra bema, você sabe que o Novo Testamento foi escrito no idioma grego. Então o Espírito Santo, ele tirou palavras daquela cultura, porque o grego naquela época era como se fosse o idioma inglês hoje. Se você for em qualquer lugar do mundo, você pode ir lá na França, o idioma oficial da França é o francês, mas se você falar inglês, você vai conversar com qualquer pessoa. Se você for na Holanda, na Alemanha, se você for em Israel, lá em Israel tem 2 línguas oficiais, tem o árabe e o hebraico, mas todo mundo fala inglês. Naquela época, o grego é que era a língua do mundo, e era o grego koiné, era chamado grego comum, era o grego falado nos lugares mais simples. As pessoas mais simples falavam grego naquela época, todo mundo falava grego, o grego comum. Tinha um outro grego que era o grego clássico, era o grego dos intelectuais, dos filósofos, era o grego do Lucas, o autor do Evangelho de Lucas. Os livros de Lucas ele escreveu em grego clássico. O Evangelho de Lucas, o livro de Atos também é escrito em grego clássico, mas tem um terceiro livro que também é escrito em grego clássico, que é o livro de Hebreus. Então muitos acreditam que Lucas seja o autor de Hebreus. Alguns outros dizem que não. Paulo já estava velhinho, estava encarcerado, e ele ditou a epístola aos Hebreus, e Lucas transcreveu a epístola. Há uma escola de pensamento que acredita desta forma. Então, irmãos, naquela época, o grego era a língua falada no mundo. Então, no grego, o bema, quando havia os Jogos Olímpicos, os Jogos de triatlon, e havia um empate, um juiz subia num bema, numa plataforma, e era ele quem determinava quem tinha ganhado em primeiro lugar a corrida, quem tinha ganhado em segundo lugar e quem tinha ganhado em terceiro lugar.
O que tinha ganhado em primeiro lugar recebia o quê? Alguém lembra? Alguém sabe? Era uma medalha de ouro? Não, ele recebia uma coroa de louro. Colocava uma coroa de folha de louro, aquela coroa de folha de louro. Ele ficava no lugar mais alto do pódio. É por isso que Pedro diz na sua epístola que o Senhor nos dará uma coroa imarcessível. O que é uma coisa imarcessível? É uma coisa que não murcha. Porque uma coroa de louro, depois que aquele atleta ganhava aquela modalidade esportiva, ele recebia sua coroa de louro. Mas aí depois de uma semana, qual era o estado daquela coroa de louro? Ela murchava, ela secava, ela apodrecia e acabou, só ficava a lembrança. Não é hoje as pessoas têm lá suas medalhas, né, penduradas na parede, emolduradas. Então Pedro está dizendo que o Senhor naquele dia não vai lhe dar uma coroa de louro, não. Ele vai lhe dar uma coroa imarcessível, a coroa da glória aos vencedores. Então, irmãos, esse texto de Apocalipse capítulo 11, o Senhor, Ele está nos dizendo que Ele vai julgar os mortos. Os mortos aqui são os mortos crentes, não são os ímpios, tá? Você vai ver que... Vamos passar algumas páginas, Apocalipse capítulo 20. Isso aqui é tão verdadeiro que Apocalipse 20, versículo 6 diz assim, Apocalipse 20, verso 6. Presta atenção nesse texto. Diz assim, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele os 1000 anos. Está vendo, irmão? Os ímpios não têm parte na primeira ressurreição, tá? Os crentes, mas e os crentes, irmão, que não forem vencedores? Eles serão disciplinados pelo Senhor durante os 1000 anos. Eles vão ser disciplinados, seriamente disciplinados. Isso não é um assunto pequeno, isso é um assunto muito sério. Haverá uma disciplina para os que não vencerem, tá? Mas eles são do Senhor. Bom, então, irmãos, o Senhor Jesus, a sua volta, a sua vinda, ela ocorrerá de duas formas. Haverá uma vinda do Senhor para a igreja e haverá uma vinda do Senhor para Israel. E essa vinda do Senhor, ela ocorrerá de uma forma muito distinta. Porque como será a vinda do Senhor para nós, igreja? Abra comigo sua Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 4. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Primeiro Tessalonicenses 4, vamos ler. Vamos ler a partir do versículo 15. Não, vamos ler a partir do 13. 1 Tessalonicenses 4, 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará juntamente em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiros. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares,
e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Irmão, a vinda do Senhor para a igreja, quando a trombeta soar, a 7ª trombeta soar, os mortos, eles vão ressuscitar primeiros. Eles vão despertar do sono da morte, vão sair dos seus túmulos, e depois que eles ressuscitarem, eles vão ser arrebatados e vão encontrar-se com o Senhor nos ares. Depois nós, os que ficarmos vivos, também seremos arrebatados após eles, e também nos encontraremos com o Senhor nos ares. Então, a vinda do Senhor para a sua igreja será um encontro nos ares, chamada parúzia. Será um encontro nos ares. Nós encontraremos com o Senhor e ficaremos para sempre com Ele, tá? Agora, a vinda do Senhor para Israel será da mesma forma? Não será da mesma forma. Abra comigo sua Bíblia em Zacarias capítulo 14. Zacarias capítulo 14. Vamos ler, irmão, o versículo 1, Zacarias 14, verso 1. Esse texto fala, irmão, da vinda do Senhor para a nação de Israel. Preste atenção nesse texto. Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações como pelejou no dia da batalha. Versículo 4, preste atenção. Naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém ao oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel. Assim fugireis, como fugistes do terremoto nos dias do rei Uzias, de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos com ele. Naquele dia, acontecerá naquele dia que não haverá luz, mas frio e gelo, mas será um dia singular conhecido do Senhor. Não será nem dia nem noite, mas haverá luz à tarde. Irmão, preste atenção. Qual é o contexto deste capítulo 14 de Zacarias? Aqui já está havendo a grande tribulação. O anticristo colocou a imagem dele no santo lugar e disse ao povo de Israel: vocês vão adorar a minha imagem. Israel disse: não vamos te adorar. Aí o anticristo vai dizer: vocês não vão adorar não? Então eu vou riscar Israel do mapa. E ele vai mover um exército de 200 milhões de homens contra Israel. Imagine, um exército que tem um contingente numérico do tamanho da população brasileira. A população brasileira hoje são quantas pessoas hoje? 217, né? 217 milhões. O exército do anticristo era 200 milhões de homens. Ele vai mover esse exército contra Israel. A gente se lembra que Israel não é considerado o melhor exército do mundo. Desde a Guerra dos 6 Dias, quando Israel sozinho conseguiu vencer 7 nações na Guerra dos 6 Dias, Israel foi classificado como o melhor exército do mundo. Eu me lembro que quando em 2014 o Estado Islâmico estava invadindo vários países ali da Ásia, invadiu a Líbia, invadiu o Iraque, invadiu parte do território sírio, e eles estavam dizendo que ia invadir Israel. E aí eu me lembro que teve um deles, um soldado do Estado Islâmico, ele foi dissidente, ele fugiu, conseguiu fugir pela fronteira da Turquia e voltou para a Europa. E ele deu uma entrevista a uma jornalista francesa. E ele falou assim: olha, o Estado Islâmico ele é um exército muito bem treinado, muito bem preparado, eles não têm medo do exército americano.
Eles não têm medo dos britânicos, eles não têm medo dos franceses, eles só temem um exército. Eles só temem o exército de Israel. Porque eles sabem o que é o exército de Israel, irmão. Irmão, você sabe que cada exército, cada força armada no mundo, ele tem uma doutrina militar, não é assim? Então, uma doutrina militar. No Brasil, nós temos uma doutrina militar de guerra na selva, né? Que os Estados Unidos classificou a doutrina de guerra na selva do Brasil como a melhor do mundo. O exército americano vem treinar na Amazônia com o exército brasileiro. Eles têm um curso chamado CISG, curso de instrução em guerra na selva. É considerada a melhor do mundo. Os russos têm aquela guerra lá na neve. Os Estados Unidos têm aquela coisa de guerra urbana. Então o exército de Israel é o único exército do mundo em que a doutrina militar dele diz assim, que eles atacam antes de ser atacados. Na Guerra dos 6 Dias, quando o Egito estava ameaçando atacar Israel, naquela época o Egito tinha a força aérea mais poderosa da Ásia. O exército israelense, a força aérea israelense, conseguiu abater todos os caças do Egito ainda no solo. Eles bombardeavam os caças, voltavam para a base, recarregavam, bombardeavam de novo. E os egípcios ficaram achando que eles tinham centenas de aviões, mas não eram centenas de aviões. E por que os judeus eles têm essa doutrina militar de atacar antes de ser atacado? Sabe por quê, irmão? O Talmud, que é o livro, a doutrina oral dos judeus, né? Que foi escrito pelos rabinos, tem lá uma frase que ela governa a mentalidade militar, tanto das forças armadas como daqueles órgãos de inteligência, o Mossad. Tem uma frase que diz assim, está no Talmud: se você sabe que alguém quer te matar, se levante e mate ele primeiro. É isso que governa a mentalidade militar dos judeus. Então, só que o que acontece? Israel, na Guerra dos 6 Dias, eles conseguiram vencer as 7 nações. A história conta, existem vídeos que depois eu te encorajo a assistir o relato dos soldados israelenses, dos ex-combatentes que lutaram na Guerra dos 6 Dias, já idosos, já velhinhos, eles contando essas histórias. E tem um relato que é extremamente assustador. Ele conta que um soldado israelense estava baleado, sozinho, no meio do deserto. E veio um exército inteiro de árabes. Eram 7 nações árabes, irmãos, contra o exército de Israel. Aí você imagina um homem baleado no chão e um exército com mais de 1000 homens vindo em direção a ele. Esse homem tinha alguma chance, irmão? Ele não tinha chance. A história conta, irmão, que aqueles 1000 homens, acho que eram 1100 homens, eles jogaram suas armas no chão, botaram as mãos na cabeça e se renderam àquele homem no chão. Ele não entendeu nada. Ele não entendeu. Ele levantou assustado, mancando, e foi mancando em direção ao regimento dele. E aí está lá o exército de Israel nas suas posições, vendo aqueles mais de 1000 homens vindo assim, rendidos a um homem mancando. E eles não entenderam. Todo mundo no chão, mandou todo mundo se ajoelhar no chão. E aí chamaram os oficiais daqueles exércitos e perguntaram: o que está acontecendo? Por que esse exército de mais de 1000 homens se renderam a um homem baleado? E eles disseram assim: nós fomos treinados para lutar contra homens. Quando nós nos aproximamos do seu soldado, nós vimos milhares de anjos, e todos nós resolvemos nos render, porque sabíamos que não tínhamos como lutar contra esse exército. São os árabes que disseram isso, irmão. São os árabes que disseram isso. Então, o que é que acontece? A Guerra dos 6 Dias, irmão, ela tem muitos milagres. Eu estou te contando um, mas tem muitos outros. Eles contam a história de um soldado israelense dar um tiro e matar 5 homens com uma bala. Você consegue explicar isso? 5 homens, dá um tiro e cai 5. Como é isso? Que tecnologia é essa? Só que o que acontece, irmão? A gente sabe que o Senhor desceu para guerrear a guerra de Israel na Guerra dos 6 Dias. E isso que aconteceu no ano de 1967 vai acontecer de novo. Na verdade, tem acontecido. Agora mesmo na guerra do Hamas aconteceu coisas que eles não tinham como explicar.
Eu me lembro que eu estava vendo uma notícia na CNN, era de noite, eles estavam filmando o campo de guerra 24 horas, e apareceram 3 pontos no céu, três luzes assim, e eles ficaram, aquilo ali deve ser 3 mísseis de Israel, e os pontos não saíam do céu, e aquilo ficou um tempão, e aí aquilo foi notícia no mundo inteiro, que os 3 pontos de luz eram aqueles que estavam sobre a faixa de Gaza, quando Israel começou a incursão pela faixa de Gaza. Que pontos de luz eram aqueles? Então, irmão, o que é que acontece? Quando acontecer agora a guerra do Armagedon, a terceira guerra mundial, a Bíblia chama de a guerra do Armagedon. Agora não será 7 nações contra Israel, serão todos os exércitos do mundo contra Israel. E aí o Senhor está dizendo aqui: eis que vem o dia, versículo 1, Zacarias 14:1, eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. E aí vão acontecer todas essas coisas que o Senhor está dizendo aqui. A cidade vai ser tomada, Jerusalém, Tel Aviv, Rafá, todas aquelas cidades vão ser invadidas pelos exércitos do anticristo, por esses 200 milhões de homens. As casas serão saqueadas, as mulheres forçadas, metade da cidade sairá para o cativeiro, o restante do povo será expulso da cidade. Então, versículo 3, sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. E aí, irmãos, o texto diz: naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Jesus, para nós, igreja, o texto que nós lemos de Tessalonicenses, Paulo diz que nós nos encontraremos com ele nos ares. Nós somos o povo espiritual, né? Somos estrelas. Quando o Senhor falou com Abraão, ele fez uma aliança com Abraão e disse: a sua descendência serão como as estrelas dos céus e como a areia da praia que está no mar. Nós somos as estrelas dos céus, nós, igreja. Israel é a areia da praia que está no mar. Então, na vinda do Senhor, para nós, igreja, nos encontraremos com ele nos ares. Mas para Israel, ele descerá até o Monte das Oliveiras. E o texto está dizendo aqui, ó: naquele dia os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio. O Senhor botará os seus pés sobre o monte vai se fender no meio e abrir um grande vale. E aí diz assim, ó: e haverá um vale muito grande, metade do monte se apartará para o norte, a outra metade para o sul. E aí o Senhor diz assim, ó: fugireis pelos vales dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel. Assim fugireis, como fugistes dos terremotos nos dias do rei Uzias, de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos com ele. Irmão, esse dia aqui será o dia da salvação de Israel. Israel não terá a menor chance contra todos os exércitos do mundo, humanamente falando. Não terá chance contra um exército de 200 milhões de homens. Hoje Israel tem o apoio do Ocidente, né? Tem o apoio dos Estados Unidos, de alguns países da Europa, né? Armas tecnológicas os Estados Unidos fornecem, Israel desenvolve suas próprias armas. Israel recebe um subsídio em dinheiro dos americanos todos os anos, parece que são mais de 200 milhões de dólares todos os anos, para poder se reequipar, para comprar armas. O exército de Israel é um dos exércitos mais modernos do mundo. Só que você imagina que nesse dia todos os exércitos do mundo, todas as nações do mundo estarão contra Israel, inclusive os Estados Unidos, porque essas nações agora estarão sobre o controle, sobre o governo do anticristo. E o anticristo agora vai colocar essas nações todas contra Israel. Mas aí, irmão, o Senhor descerá do céu, descerá sobre o Monte das Oliveiras, o monte vai se fender e vai se abrir um vale muito grande. O que é que vai acontecer aqui? O povo de Israel vai correr para dentro deste vale, e vai haver uma outra coisa aqui, vai haver um grande terremoto. O Senhor vai chacoalhar. Eu não sei se vocês viram uma entrevista que alguns cientistas estavam dando numa televisão, não me lembro se ela era de algum canal da Europa ou dos Estados Unidos. Já me lembro, acho que eu mandei para já, mas a gente conversou um pouquinho sobre isso. E acho que ele era um geólogo japonês, e ele estava chorando em prantos.
chorando, porque eles constataram que o mundo terá um terremoto que o mundo nunca viu antes. Será um terremoto em escala global, o mundo inteiro vai chacoalhar. E eles choravam. Eles constataram que isso vai acontecer, que as placas tectônicas do planeta inteiro vão chacoalhar umas contra as outras. E aí o que é que acontece? Abra aí rapidinho, deixe marcado em Zacarias 14, mas abra comigo em Apocalipse capítulo 16. Apocalipse capítulo 16. Apocalipse 16, versículo 17. Preste atenção, irmão, ó. Apocalipse 16, versículo 17. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo: feito está. E sobrevieram vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e grande, e a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe do cálice, do vinho, do furor da sua ira. Toda a ilha fugiu, os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, como pedras que pesavam cerca de 1 talento. Por causa do flagelo da chuva de pedras sobre os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Então, irmão, quando Israel estiver cercado com esses exércitos, Deus chacoalhará o mundo para livrar a menina dos seus olhos, Israel. Você já imaginou a cidade de Salvador como estará nesse dia? Às vezes eu passo ali, né, onde tem o metrô, e eu fico olhando aquelas grandes colunas de concreto no chão. A ponte Salvador e Itaparica, que começaram agora a furar o solo marinho dentro d'água. Torre Eiffel, Estátua da Liberdade, tudo no chão. O Senhor está dizendo que será um terremoto forte e grande, e as cidades das nações cairão. Os altos prédios de Dubai no chão. Deus vai chacoalhar o mundo, porque o Senhor estará, o mundo agora, irmão, estará, e é importante a gente lembrar que quando isso acontecer, o mundo estará adorando o diabo na pessoa do anticristo. Deus estará irado neste dia. Nesses dias, quando isso acontecer, como eu falei antes, estará acontecendo a ira do Cordeiro, porque a humanidade, o homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus, estará agora adorando o diabo, e Deus estará muito, muito irado com a humanidade. Eu me lembro em 1999, quando nós fomos para a conferência Belo Horizonte, para ouvir o irmão Stephen. Eu não me esqueço aquilo que ele falou, que um dia ele foi falar numa conferência na Nova Zelândia, e lá estava tendo um campeonato de tosquia. Os irmãos devem lembrar disso. E aqueles homens estavam com aquelas ovelhinhas, para ver quem tosqueava mais rápido o pelo da ovelha, com aquelas máquinas de cortar cabelo, tosqueando o pelo da ovelha. E ele disse que ficou observando. Ele ficou observando, né? E aqueles homens cortando muito rápido. E ele disse que de repente, uma daquelas máquinas de cortar cabelo pegou na orelha de uma ovelha daquela. E ele disse que aquela ovelha somente tremeu assim. Ela não rosnou, ela não gritou, ela apenas tremeu, que cortou a orelha dela e sangrou. Ele disse assim: a natureza da ovelha é uma natureza muito mansa. Você nunca vai ver, irmão, uma ovelha rosnando igual um cachorro. Mas a Bíblia diz aqui no livro de Apocalipse que um dia o Cordeiro ficará irado. É isso que a Bíblia está dizendo aqui. A ira do Cordeiro, e os homens vão dizer assim, ó: caiam sobre nós os montes e sobre os nossos filhos, para que não vejamos a ira do Cordeiro. Quando o mundo, irmãos, estiver se levantando para arriscar Israel do mapa, o Senhor descerá sobre o Monte das Oliveiras, e Ele dará o pago à iniquidade das nações.
Glória a Deus, irmãos. Glórias a Deus. Então, meus irmãos, o texto diz que o Senhor virá. E quando o Senhor descer no Monte das Oliveiras, morrerão milhões de homens desse exército do anticristo. E aqui no livro de Zacarias diz que o povo de Israel, eles vão sair do monte, a cidade de Jerusalém, ela vai ser fendida em 3 partes, tá? E aí os sobreviventes vão sair de dentro desse vale e eles vão olhar para o Senhor Jesus. É importante dizer que aqui Israel ainda não terá se convertido a Deus. Israel aqui ainda está em incredulidade, mas eles vão olhar para o Senhor e vão dizer: quem é esse libertador? E eles vão ver as marcas dos cravos. E sabe o que eles vão fazer, irmão? Sabe o que eles vão fazer? Eles vão chorar, eles vão prantear, eles vão se lamentar, porque eles vão olhar para Jesus e vão dizer: os cristãos estavam certos, nós passamos 2000 anos negando o Messias. Vamos ler essa profecia? Aqui em Zacarias capítulo 12. Vamos ler o capítulo, vamos ler a partir do versículo 1. Zacarias capítulo 12, versículo 1, diz assim: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Fala o Senhor, que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele. Eis que eu farei de Jerusalém um cálice de tontear para todos os povos em redor, e também para Jerusalém durante o sítio contra Jerusalém. Isso aqui está falando dessa mesma guerra que eu acabei de mencionar, viu, irmão? Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a erguerem se ferirão gravemente, e contra ela se ajuntarão todas as nações da terra. Naquele dia, diz o Senhor, ferirei de espanto a todos os cavalos e de loucura os que montam, e sobre a casa de Judá abrirei os meus olhos e ferirei de cegueira a todos os cavalos dos povos. Só uma pausa aqui, irmão. O Senhor está dizendo aqui que quando esses exércitos estiverem cercando Jerusalém, o Senhor vai ferir os cavalos, o Senhor vai criar uma grande confusão, eles vão começar a atirar um contra o outro. A profecia diz isso, tá? Continuando o texto, versículo 5: então os chefes de Judá dirão consigo mesmos: os habitantes de Jerusalém são a minha força no Senhor dos exércitos, seu Deus. Naquele dia, porei os chefes de Judá como um braseiro ardente debaixo da lenha, e como uma tocha entre pavéias. Eles devorarão a direita e a esquerda, e todos os povos em redor. E Jerusalém será habitada outra vez no seu próprio lugar, em Jerusalém mesma. O Senhor salvará primeiramente as tendas de Judá para a glória da casa de Davi, e a glória dos habitantes de Jerusalém, para que a glória dos habitantes de Jerusalém não seja exaltada acima de Judá. Naquele dia o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém, e o mais fraco dentre eles nesse dia será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. Naquele dia procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém, e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei do meu espírito de graça e de súplica, e olharão para mim a quem traspassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia por um primogênito, e chorarão por ele como quem chora amargamente por um primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad-rimon, do vale do Meguido. A terra pranteará, cada família à parte, a família da casa de Davi à parte, as suas mulheres à parte, a família da casa de Natã à parte, suas mulheres à parte, a família da casa de Levi à parte, suas mulheres à parte, a família dos Simeitas à parte, suas mulheres à parte, todas as famílias, cada família à parte, suas mulheres à parte. Então, irmãos, o Senhor está dizendo que Ele vai salvar primeiro a tribo de Judá,
E quando eles olharem para o Senhor, eles vão chorar, vão se lamentar. Eles vão pensar assim: meu Deus, meus pais morreram negando o Messias, meus avós, meus bisavós, meus antepassados. Nós temos 2000 anos de geração que morreram negando o Messias, e eles se perderam eternamente. E eles vão prantear. Mas, irmão, nesse dia eles vão olhar para o Senhor. Você se lembra daquela frase? O Senhor Jesus, ele diz assim: bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Não é assim? Israel vai ter de ver para crer. Israel vai ter de ver para crer. Ele vai ter que ver o Senhor. Eles vão olhar para o Senhor para poder crer. E sabe o que vai acontecer por causa disso? Você sabe qual será a consequência disso? Você sabe qual vai ser o preço que eles vão pagar por isso? Vai ser um preço muito alto. Sabe por quê, irmão? Porque por causa da teimosia de Israel, da obstinação deles, do coração duro deles, 2/3 da nação morrerá nesta guerra do Armagedon. Você imagina, o texto diz isso claramente. Você imagina hoje que Israel hoje é uma população de 9,5 milhões de pessoas. 9,5 milhões de pessoas. Uma nação de 9,5 milhões de pessoas, quando morre 2/3, quantas pessoas morrem, irmão? Mais de 6 milhões de pessoas vão morrer. Aí mesmo em Zacarias capítulo 13 diz assim, versículo 8, Zacarias 13 verso 8 diz assim, em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 dela serão eliminados e perecerão, mas a terceira parte restará. Você se lembra que o apóstolo Paulo, ele disse isso? Ele falou em Romanos capítulo 11. Paulo falou isso. Paulo disse que ainda que a descendência de Israel seja tão numerosa como a areia da praia que está no mar, o remanescente é que será salvo. É isso aqui, essa profecia aqui. Infelizmente, irmão, por causa da dureza do coração de Israel, eles vão pagar um preço muito alto por causa disso. Existem alguns documentários em que um irmão americano, ele foi em Israel e ele entrevistou vários rabinos, e ele perguntou aos rabinos o que é que eles achavam de Jesus, e esses homens disseram as coisas mais terríveis contra o Senhor, irmão. Coisas que eu não vou dizer aqui. Eles disseram as coisas mais terríveis contra o Senhor. A nação de Israel hoje, ela está rebelada contra o nosso Senhor. E por causa dessa rebeldia, eles vão pagar um preço alto. A gente tem que louvar o Senhor, irmão, porque apesar de tudo isso, muitos judeus têm crido no Senhor Jesus nos nossos dias. Muitos judeus. Eu tenho visto muitos testemunhos de judeus, de famílias rabinas que foram visitados pelo Senhor, que estavam no fundo do poço, pensando em suicídio, e o Senhor visitou essas pessoas creram no Senhor. Vários judeus. E eles procuram suas famílias para dizer: olha, a partir de hoje eu entreguei a minha vida para Jesus, e o pai deserta aquela pessoa, e eles não querem mais saber daquela pessoa. Não, você para mim é um filho que morreu, nunca mais venha na minha casa. Existem vários testemunhos, irmãos, de judeus que têm crido no Senhor. E um dia, se essas pessoas estiverem vivos para ver isso que a profecia diz, certamente essas pessoas estarão entre esses que prantearão por causa da rebeldia e da dureza do coração deles. Então, meus irmãos, nós temos razões intermináveis para louvar o Senhor, porque Ele abriu os nossos olhos. Nós poderíamos ser como qualquer um desses judeus, poderíamos ser ateus, poderíamos estar envolvidos em qualquer engano, como tem milhões de pessoas prisioneiros do engano, poderíamos não estar nem mais vivos, mas a sua mão bondosa e misericordiosa nos alcançou. Graças a Deus, irmão, que o Senhor nos tem dado essa clareza de que todos os primeiro dia da semana, irmão, nós devemos começá-lo lembrando do que Ele fez por nós. O que Ele fez por nós não foi pequeno, irmão.
não foi pequeno. Ainda que nós vejamos a grandeza, eu acredito que só na eternidade nós diremos: meu Deus, é muito maior, Senhor. É muito maior do que o que nós vimos lá na terra. É muito maior. Então nós temos razões intermináveis para adorar o Senhor. Irmão, o Senhor Jesus, Ele é digno, irmão, de toda a nossa consagração a Ele, de todo o nosso louvor, de toda a nossa vontade rendida a dEle, de todo o nosso amor, de toda a nossa prioridade. Nós devemos, irmão, amar o Senhor acima de todas as coisas e pessoas. Amém, meus irmãos? Irmão, se no próximo domingo ou no outro, na quinzena, se o Senhor permitir, a gente continua, tá? Esse assunto, já são 12h10. Vamos orar, irmão, e agradecer ao Senhor. Senhor, nós louvamos, adoramos, exaltamos o Seu nome, Senhor. Nós te agradecemos por esta tão grande salvação. Muito obrigado, Senhor. Pedimos ao Senhor que o Senhor continue nos mantendo, olhando firmemente para o Senhor. Continua nos mantendo acordados, ou se estamos dormindo, que o Senhor nos desperte. Ó Senhor, nos ajuda, Senhor. Nos prepara para a Tua volta. Sabemos que estamos vivendo a última hora, Senhor. Estamos vivendo o tempo da iminente volta do Senhor. Nós oramos ao Senhor para que o Senhor nos ajude a que, quando este dia acontecer, nós sejamos achados vigilantes, santificados e preparados. Nós te agradecemos no nome precioso do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos. Jesus é o Senhor.